Poxa, todo sábado às 14 horas. Não, a gente não. Aqui na Rádio Lisboa FM. Lá. Ok, Ana, pode ir? Só boa tarde. Samânia Costa, Antônio Franco e Nelito Oliveira. Pode Café, programa Pode Café. Entrevistas, entretenimento e muito mais. Aqui na Rádio Lisboa. Pode Café, um programa de entrevistas, entretenimento, poesias e muito mais. A apresentação de Ana Costa, Antônio Franco e Nelito Oliveira. Pode Café, todo sábado às 14 horas, aqui na Rádio Lisboa FM. Eu não abri o vídeo, posso? Boa tarde, ouvintes da Rádio Lisboa FM. Começa hoje mais um programa do Pode Café, episódio 7. Hoje estamos muito felizes com a presença dessa ilustríssima pessoa, Valdirene Silva, conselheira tutelar, Obrigada, mãe, amiga, companheira. E ela vem aqui falar um pouquinho sobre si, sobre sua trajetória, né, no conselho. E vamos falar também de um assunto triste, mas que é de suma importância, né, Valdirene? Dá um alô pro pessoal. Boa tarde, pessoas aí da Rádio Lisboa, aos meus amigos aqui presentes, Antônio Franco, Nelito, Ana, meus mirros ali também, que são cameramans. Gente, que gostoso estar aqui, viu? Eu gostei. É um camarim junto com o estúdio, é tudo cheio de amor e alegria acolhedor. Obrigada, Ana. E a parceria, né, Valdirene? E a parceria. Nos conhecemos há tempos, né? Verdade. Temos história. Verdade. Somos uma história. Verdade. Assim como Meu o meu Deus. poema. Nós temos uma história. É verdade. Ai, obrigada, Nelito, por adoçar a nossa boca. A gente, precisa. Instagram Palinha. também. Antônio, dá uma palavrinha pra gente começar. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Lisboa FM. Boa tarde, Valdirene, Boa seja tarde. bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, internautas, você que nos acompanha aí pela rede social, pelo Facebook do Pode Cafécast. Estamos dando início nessa tarde de sábado, no 7º episódio do Pode Café. E para abrilhantar a nossa tarde hoje, estamos aqui com a Valdirene, que vai contar pra gente segredos que vocês nem imaginam. Vixe. Com você, Só não pode contar segredos do Conselho Tutelar. Mas o conselho Mas o tutelar, conselho como é eu posso dar. público, Você pode dar como conselhos. conselho que é muito público, né, aprendizado. pode falar. Que bom, Valdirene, de você estar aqui, viu? Eu fico muito Obrigada. feliz com a sua presença. Obrigada. Muito mesmo. Emocionada. Então manda brasa aí, usa essa emoção aí pra... Usa essa emoção aí pra... Ó, meus mirros ali, a Bianquinha virou cameraman. Pronto. Nelito. Eu estou ao vivo aqui também no Instagram, viu? Pronto, que ótimo. Meus amigos, minha família me assistir. Que bom. Que bom. E você que quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre a trajetória dessa mulher brilhante que nesse mês de maio está aqui conosco, tirar alguma dúvida sobre o conselho, sobre a trajetória profissional dela, pode mandar perguntas no Pode Cafécast que a gente vai responder aqui até o final do programa. Obrigada. Inclusive sobre a maternidade, né? Hoje é um dia que antecede o Dia das Mães, não é? E para começar, eu vou fazer uma reflexão, depois eu faço um poema que eu fiz exclusivamente para hoje, mas eu não vou falar agora. Obrigada. Não vou falar Ai, que agora. suspense gostoso. Agora eu vou fazer uma reflexão, tá bom? Tá. No Facebook. Amanheceu. Ouço os latidos ao longe,
o alarme disparado de um veículo, os pássaros fazem festa, os grilos se despedem do seu dia. O galo se levanta aprumado e seu canto reverbera em toda a cidade. Ouço o sol se levantando, seu bocejar já me traz esperança de um dia melhor. Acho que vou cantar. Amanheceu, amanheci. O clarão dispensa as lâmpadas acesas, é um renovar. Ouço os bem-te-vis em festa, é um regozijar-se pela vida. Lá se vai um bando de matracas dizendo do dia. Alguns passos de alguém na rua, é hora de andar. Há sons que desconheço, misturam-se ao nascer do dia. Amanheceu, sobrevivi, sobreviveu toda a terra. É hora de renovar da vida imensa das horas infindas. O vento acorda, seu bocejar balança de leve a folha da árvore, toca o sino da rosa dos ventos, é um tilintar. Há um gorjeio sincronizado forte, a mim incompreensível. É a linguagem do mundo onde não posso alcançar. Há uma vida pulsando em mim, há um milagre a cantar. Eu canto uma Ave Maria, um Salve Jorge, e é um valsar de notas, melodia encantada. Há um amor a falar. Eu falo de amor, sou embalada por este canto pulsar. Meu corpo respira e pede misericórdia. Quem sabe Deus a escutar? Eu vejo a vida diante dos meus olhos, não posso ignorar. Ela clama por mim. Agora eu vejo um gato sorrateiro, ele ouve também a trilha sonora. Chegou do seu longo passeio, ele tem muito mais a cantar. Amanheceu, amanhecemos, somos um livro inteiro. Obrigada pelos ouvidos emprestados. Muito bem, Ana. É uma reflexão só para a gente celebrar a vida. Verdade. Estamos vivos, estamos do lado de cá, né? Do país onde não há inundação, onde não estamos sofrendo, né, as intempéries da natureza, não da forma que o Rio Grande do Sul está, não é? Porque isso é uma grande tristeza, você não ter para onde voltar, não é verdade? É verdade. Então, Inclusive, é uma Ana, celebração. Através das ondas da Rádio Lisboa FM, nós hoje do Pod Café nos solidarizamos, né, com a causa do Rio Grande do Sul, né, e pedir orações para que Deus dê força, né, a Verdade. todo aquele povo lá que hoje está passando realmente uma situação muito triste, muito desoladora, sabe? E nós do Pod Café e da Rádio Lisboa FM, a gente também está sentindo a situação que eles estão passando lá, que é muito triste. Sim. Para ninguém a gente quer aquilo. Não. Quer falar um pouquinho sobre isso, Rodirine? Eu hoje amanheci refletindo quando a gente acorda e a gente depara com uma situação dessa, a gente acorda e agradece pelo que a gente tem. E hoje foi um dos dias que eu acordei e agradeci pelo teto, pela gente ter um lar, que muitos ali agora estão ligados não têm. Então, assim, se solidarizar mesmo assim agora nesse momento. E é um momento muito triste, assim, desolador. É aterrador mesmo, né? Eu acho que nem o Estado vai saber o que fazer por hora, né? São muitos municípios, muita gente. Quer dizer, toda e qualquer ação que façamos agora, que a gente vê assim, um montante de coisas, né, de doações,
Aí a gente pensa, não preciso mais fazer nada. Precisa, porque são municípios inteiros e é gente que consome todos os dias. Né? Água bebe-se todos os dias, comida todos os dias, não é? E não é só isso, é roupa, é colchão, medicamento. Eu fiquei pensando esses dias, meu Deus, e medicamento. E agora vai vir a fase, né, do medicamento. Porque sim, eu acredito que o governo federal e os governos, né, estaduais vão se unir, criar forças para esse momento X, que é um momento crucial. Depois que passa tudo, vem as doenças, leptospiroses, vem as outras bactérias, que aí é que tem que combater. Sim. Além dos demais. E virarão cidades fantasmas, né? Exatamente. A água pode recuar, mas a lama fica, né? É um cemitério ao céu aberto. Sim. Tá muito triste lá no Rio Grande do Sul. Pedimos até desculpas pelo o assunto tão forte, mas não tem como fugir hoje, né, Valdirene? É verdade. Inclusive, sobre o que você também irá discorrer hoje, não é um assunto assim tão, não é um assunto alegre, né, mas necessário, né, de esclarecimento às famílias. E uma das perguntas que eu quero fazer para você é, existe algum programa que vocês fazem nas escolas como prevenção para o abuso infantil, que hoje nós vamos relatar o Maio Laranja, não é? Que é uma campanha do governo federal sobre o abuso infantil. Infelizmente, ainda acontece. Estamos em 2024 e não acabou. Mas antes que a Valdirene responda essa pergunta, que já entramos na entrevista, isso é que é bacana, eu quero comunicar aos ouvintes da Rádio Lisboa e quem está nos assistindo através do canal no Facebook Pode Café, que quem quiser fazer qualquer doação, seja roupa, remédio, alimento, aqui na entrada do Valparaíso 1, tem uma cabana lá onde tem um pessoal lá dos bombeiros recebendo material. Agora mesmo passei lá e tem esse stand lá para quem quiser fazer qualquer doação. E eu acredito que eu vi muitos mantimentos, muita água lá, né? Roupas, eu acredito que é para ser direcionado ao Rio Grande do Sul pela calamidade que hoje o Rio Grande do Sul passa, né? Então, você que está nos ouvindo e quer fazer essa doação e não sabe onde, na entrada do Valparaíso 1, tem um pessoal lá do bombeiro recebendo material, tá certo? E nós do Pode Café fazemos a nossa parte social também, né? Sim, com certeza. Mas a pergunta da Valdirene, vamos lá, sobre o Maio Amarelo. É laranja. É o Maio Laranja. Maio Amarelo é do trânsito. São Maio duas laranja. campanhas em maio. Isso. Maio Amarelo, sobre o trânsito, né, que é uma campanha educativa somente. E o laranja. E o laranja é de alerta, né, Valdirene? Sobre De alerta, abuso infantil. exatamente. É o alerta e as orientações e o combate sobre o abuso e exploração sexual infantil. O conselho, as unidades, a educação, todos, a maioria das secretarias, mas assim, é um projeto e é uma demanda voltada à Secretaria de Educação juntamente com a assistência social. E com a entrada, o apoio do Conselho Tutelar também. Então, assim, a exploração sexual infantil e os abusos infantis, eles acontecem diariamente. Assim, é estarrecedor falar disso, mas sim, é constante. E o combate, ele tem que ser diário. Não é nas ruas, não é nas escolas, a maioria das vezes. É no seio familiar. Então, assim, é interessante falar desse assunto e é muito triste, né? Mas sim, existe. E é realidade, tá, gente? Mas uma coisa, Valdirene, apesar da situação ser triste, né? Sim. Todos os meios de comunicação, eles devem hoje falar sobre isso, alertar sobre isso, sabe? Educar sobre essa situação. Porque por mais, como a Ana mesmo disse aqui, nós estamos no século XXI. As coisas estão tão desenvolvidas, mas infelizmente hoje próximo a gente existe muitos abusos contra criança, contra adolescente. Mas me diga uma coisa, Valdirene, ainda dentro desse assunto,
O que é que o Conselho Tutelar hoje está fazendo em relação a esse combate ao abuso da criança e do adolescente? E depois dessa sua resposta, a gente vai para que o nosso público quer conhecer quem é Valdirene, de onde veio Valdirene, o que a Valdirene está fazendo em Valparaíso, o que a Valdirene quer no futuro. Então são perguntas que os nossos internautas querem saber. Muito bem. O Conselho Tutelar, ele trabalha com parcerias, né? Hoje em dia a gente não toma uma iniciativa própria. Eu, pelo menos, pelo que eu tenho de informações. E estando lá como conselheira, nós participamos de projetos e de ações escolares nesse mês. A gente aceita os convites aí dos diretores escolares para a gente estar indo lá participar das palestras. E dia 17, 18, nós temos uma ação em conjunto, que é o Conselho Tutelar, junto com a assistência social e a educação também. Então a gente faz uma grande caminhada e a gente já deixa o convite ao público aí, né, para participarem, para estar sabendo do que acontece, né. Ações participativas, elas nos conscientizam do que acontece. É isso hoje, exatamente. A gente não tem uma iniciativa própria do Conselho, mas a gente é adepto e faz parte de todos os grupos escolares. O convite está aberto para todos, então assim, não é só um que participa, são os 2 colegiados, que é o CT1 e CT2 que nós chamamos, é o Conselho de Valparaíso 1, juntamente com o Conselho do Céu Azul. Tem as divisórias, né? Sim. Então, nós trabalhamos em conjunto nessa área social aí, juntamente com o Conselho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A pessoa que está ouvindo e não entende muito bem, eu vou fazer às vezes dela. Você está, digamos, hoje você está aqui, você não está no Conselho Tutelar, digamos que você receba alguma, ou veja, você mesmo presencie, ou alguém venha te abordar dizendo que aconteceu isso ou aquilo, ou está acontecendo. Você pode agir, você é o Conselho Tutelar fora do Conselho Tutelar, fora das dependências? O Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar, ele é conselheiro 24 horas. Não é só no plantão. Então, a partir do momento que eu botou meu pé na rua e eu me consagrei, digamos assim, a conselheira, eu estou conselheira 24 horas. Porque a todo tempo a gente recebe demanda, até no nosso celular privado. Então, assim, a gente não pode não dizer não. E qual é a providência quando você recebe, digamos, recebeu uma mensagem agora? O que você deve fazer? Agora, por exemplo, eu estou aqui, estou recebendo uma ocorrência, então eu direciono para o plantonista do dia. Por exemplo, hoje a plantonista do dia é a conselheira Lurdina, que é do CT2, do meu setor, né, que é do meu... Que é o primeiro passo, né? Isso, que é o do meu colegiado. E aí a gente passa a demanda para o plantonista do dia. Se for uma demanda ali que ele não possa estar sozinho, aí ele tem um outro auxiliar também que vai. Se precisar, até o 5 a gente vai. Então, assim, é exatamente isso. Mas ele vai sozinho ou aciona já a polícia? Como é que é? Depende de cada ação. Tem ação que o policial já está presente, porque a gente é acionado. Ou a gente chega lá e, dependendo da situação, a gente aciona a polícia. Eu tenho que perguntar, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo e aí já sabe de algum caso, ou então acontece na própria casa, gente, como é que eu vou fazer, né? Tem gente que já vai direto na polícia. Exato. Não é? Mas existem as instâncias às quais você pode recorrer. O correto, Ana, é que a polícia seja acionada diretamente, independentemente de qual a unidade. É a escola, é a família, eu suspeito, ou eu estou vendo, eu estou presenciando, então chame a polícia. De imediato não é nem o conselho, é a polícia. E aí, depois da polícia, aí entra o conselho para apurar os fatos e, se preciso for, a gente ir juntamente com o Poder Judiciário, acionar e direcionar para onde que tem que ir, o que tem que fazer. A parte do conselheiro tutelar é o administrativo em si. É abordar e direcionar para onde que tem que ser tomadas providências para cuidar daquela família ou daquele que nós tratamos aí, a criança e o adolescente. Então, assim, é o preventivo e os cuidados com ele. Entendi.
Muito bem, Valdirene. Você que nos ouve aí pelo Pod Café, mais onda da Rádio Lisboa, estamos hoje aqui no 7º episódio com a Valdirene, conselheira tutelar, mãe, empreendedora, servidora pública. Ai, gente, é tanta função, E aí, né, que a gente daqui a pouco você vai saber mais sobre... Ser Não, mãe mas já é uma função, Mas- então. Mas, 22 Valdirene, adolescentes. duas Não é criaturas fácil. lindas que estão aqui acompanhando ela nos estúdios da Rádio Lisboa. E eles estão ali, são cameramans. E- Hoje Mas, Valdirene, Espalha, ainda não dentro, espalha. eles ali, ó. ainda dentro do conselho, Ó, uma pra gente poder quietinha, mudar, outra cameraman. pra gente poder Aqui. mudar de assunto, e aí, você citou Conselho 1 e Conselho 2. Sim. Existem 2 conselhos no município? Sim. Onde que eles estão localizados? Caso alguém precise entrar em contato com eles, onde é que os 2 conselhos hoje estão? Você falou que é um conselho do Céu Azul e um conselho do Valparaíso. O do Valparaíso está onde e o do Céu Azul está onde? Hoje nós trabalhamos em conjunto. Só que a gente está em conjunto hoje, mas os 2 conselhos, eles ainda estão no mesmo prédio, que ficam ali no conselho CT1, que nós chamamos, do Céu Azul, que é ali do lado, em cima do mesmo prédio da administração do Céu Azul, ali antes da feirinha. Então está a na gente- administração do Céu da Azul. principal, ali no mesmo prédio da administração do Céu Azul. Nós estamos ali juntos ainda, mas já está sendo providenciada a nossa unidade aqui no Valparaíso 1, que logo vocês vão estar participando. Já da tem endereço? inauguração. Endereço fixo ainda não. Mas já está sendo providenciado. Assim, só não Você acha tenho que ainda nessa- como divulgar. Você acha que nessa gestão ainda vai ser inaugurado? Sim, eu acredito nisso. E eu acredito e tenho fé que possivelmente seja desse mês. De verdade. Fé é bacana. Gostei da fé. Muito bem, Ana. Manda ver aí. Valdirene, você está numa função a qual eu não me caberia. Eu não dou conta. Ai, gente, Você é muito forte. Como foi para você no início? Você já tinha noção do que você ia enfrentar? Vocês têm um treinamento em relação a isso também, psicológico, que eu digo? Ana, você me conhece um pouquinho já, né? Então, assim, quando Deus capacita, eu falo muito em Deus, porque Deus, ele trabalha você, a sua capacitação. Eu não sei explicar como que eu vim bater aqui no conselho, porque tudo é direção de Deus. Eu jamais imaginei que eu, conselheira tutelar, até por vários lugares que eu já passei, eu nunca me deparei assim, pensar. Eu trabalhei com você ali. Eu falei, gente, então assim, é uma coisa que vai empurrando você e você depara, eu tô aqui. Eu cheguei conselheira De tutelar. secretária, atriz de cinema, a conselheira tutelar, Então, quer dizer, assim, tá galgando Mas já, né? aproveitando essa sua deixa aí, é bom que ela já fale para o público aqui, para os nossos internautas e ouvintes da Rádio Lisboa, quem é Val, o que ela já fez? Conta pra gente aí, Val. Gente, eu não posso dizer tudo que eu fiz. Mas, assim, minha trajetória profissional, eu já fui frentista de posto de combustível, que ninguém acredita, mas já fui. Eu já fui promotora de vendas, eu já fui gerente, eu já fui recepcionista, já fui instrutora de cursos profissionalizantes, eu já fui coordenadora de cursos, já fui professora do Pronatec, apoio administrativo da prefeitura. Secretária já do fui Alain. secretária do Alain, amiga da Ana, da Delmira, da Cléo, de todo mundo. Assim, eu conheço o município. Já tem acho que 12 anos, né, Ana? Ou mais que eu trabalho no município. Tem bastante tempo. E Então, atriz? E fui Como é- atriz! Como é que surgiu Gente. a veia artística? Não conte. Mas assim, já fui atriz também. Olha, que Já bacana. participei de um seminarista, não foi de um filme,
aqui de Valparaíso, que é um nome gostoso, que combina Val, do Val. Então, assim, Deus direciona você exatamente aonde você tem que estar. Você só não pode fugir, não adianta. Deus volta você, é incrível. Eu falo até daquela história de Jonas. Você vai e quer fugir, vai na barriga da baleia. Na barriga da baleia. Jesus fala, não, é lá que eu te quero. Não adianta não, ele te castiga e te volta. É lá que eu te quero para tu cuidar dos meus. Hoje eu entendi a minha missão como pessoa, que realmente eu nasci para servir. Ana, eu nasci para servir. Que bom. Muito bom essa reflexão. Hoje eu não me sinto habilitada a fazer uma outra coisa. Eu entendi a minha missão aqui na Terra. Eu nasci para servir. Eu não nasci para fazer o agrado. A Val é do Val. A Val é do Val. Literalmente. A Valdirene é um dos meus anjinhos na vida. Eu tenho alguns, graças a Deus. Essa criatura, um belo dia, eu vou contar. Conte. Será que eu vou me emocionar? Meu Deus, amado. É bom que você emociona. Estamos nos meses das mães. Sim. Não, nada nos impede. E o Pod de Café é isso, sabe? Essa interação, é esse papo gostoso, é esse papo desprendido, sabe? E assim, acaba surgindo coisas bacanas entre os nossos convidados. E é por isso que o Pod de Café é especial. Obrigada. Tá Deixa bom? eu contar, Conta, deixa eu contar aqui um Gente, pouquinho que dessa. gostoso. Deixa eu contar um pouquinho aqui dessas asas. Ai. Estou eu um belo dia no trabalho. Eu estava assim numa fase depressiva profunda. Sou mulher e nesse tempo eu não queria maquiagem, não queria arrumar cabelo, não queria roupa qualquer uma, tava bom. Até que um dia surge essa criatura no meu quintal. Quintal porque, né, no prédio a gente saiu pelos fundos e começou a conversar. Verdade. E aí, vamos participar de um filme. O que, garota? Filme no Valparaíso? O que? Tá brincando comigo? Filme? Vamos, eu tô no filme também. Eu falei, gente, não tem filme, não existe isso aqui. Filme em Valparaíso. Não, vamos no filme, vou te apresentar o diretor. Então tá bom, Valdirene, tá, vamos ver no que vai dar. Aí surge ela vai fazer eu com o chorar? diretor. Quando eu olho pro diretor. Olha, Lelita, ela querendo fazer eu chorar. Eu conheço o diretor. Era o Sandro Sarandi, gente. Ele não está mais entre nós. E aí sim, eu entrei pro filme, assinamos o contrato, Valdirene me carregou. Isso é sério, muito é verdade. E lá eu conheci muitas outras pessoas. Esse filme, sim, foi um marco para mim, porque ele me tirou das cinzas. Obrigada por isso. Te fez escrever histórias novamente. Sim. E continua fazendo poesias. É isso que é a sua missão. Você falou de missão, é uma das suas missões. Entendeu? Obrigada. Você é um dos meus anjinhos na vida. Obrigada por isso. Viu? Obrigada, mamãe. Obrigada. É forte. Silêncio. 1 minuto de silêncio na Rádio Lisboa FM. Gente, é a primeira vez que isso está acontece. Passando Viu? só os filme, pensamentos. Veio um filme aqui na minha cabeça. Você não tá tendo noção. Veio um filme aqui na minha cabeça da gente gravando, Nelito e Ana e Franco. Veio um filme aqui agora, porque assim, a gente busca coisas gostosas, né? Sim. E aí eu lembrei tanto agora do Sandro Sarandi, dele se extrovertendo ali com a gente. Eu lembro de uma filmagem lá no final do Valparaíso 2, lembram? Eu lembro de tudo. Então, assim, tem algumas que eu não participei, né? É forte, porque ele não está mais entre a gente, ele foi tirado de uma forma trágica. Então é por isso que veio essa emoção. Eu quase engoli a saliva aqui. Ele era um destemido, ele queria alguma coisa. Ele tinha vontade. Ele é. O sonhador. Ele era movido exatamente pela vontade.
né? Pela vontade. Verdade. A gente não vai discorrer Exato. nada, nenhum ponto, gente. Dizem Muita que- gente... Muito é, guerreiro mesmo. Exato. né? É porque assim, eu concordo. Ele era muito guerreiro. Eu já tive um pouco de conhecimento da vida, então assim, o mundo é dos destemidos e dos corajosos. sim, Então assim, eu tenho absolutamente certeza disso. O mundo é dos destemidos e corajosos. Não adianta hoje. Então assim, ele era uma das pessoas destemidas e persistentes. Isso me trouxe muita fomentação, assim, de quem eu era. Sim, o mundo é realmente dos doidos. Muito bem. Nesse E eles se podcast, encontram. nesse 7º podcast, fizemos uma homenagem aqui ao Sandro Sarandi, que não está mais entre nós, mas que foi um grande guerreiro, um grande amigo, Verdade. um produtor cultural, um agente cultural, um diretor, um ator, sabe? E como a Valdirene colocou, um corajoso na arte de enfrentar a vida e na arte de correr atrás daquilo que ele quer. Mas ainda dentro disso, agora voltando para você, você se acha corajosa? Até demais. Eu entro em cada bocada que eu falo, Explica meu para os Deus, nossos, eu tenho que ser corajosa pra explica poder para os fazer isso. nossos internautas aí por que você se acha corajosa. Hoje, muitas pessoas assim, eu não sei a dimensão do que as pessoas acham de mim, mas é importante que você saiba quem você é. Eu tenho muito isso comigo. Forte E eu isso, falo sabe? muito isso às vezes para os meus... Quando eu lecionava, que eu era instrutora, muitos alunos até hoje me procuram. Eles, tio, isso aqui, Val, que massa que você tá aqui. Então, assim, eu me sinto hoje uma pessoa corajosa pelo simples fato de não desistir da vida, de não desistir de viver, de batalhar, de lutar e de enfrentar. Eu posso até mencionar um caso que eu acredito que vocês vão entender um pouco do contexto. Quando eu fiz o processo para ser conselheira tutelar, eu fui muito embargada. Quando eu não quis ser, foi assim, uma vontade de querer ser, mas pro meu crescimento profissional, sabe? Aí eu estou aqui, por que eu não posso ir para aqui? Entendeu? Não foi uma ambição, um crescimento, digamos que político. Não, eu não viso isso. Então, assim, tudo é uma força de vontade que você não sabe explicar. E eu me senti corajosa no momento que eu fui tirada, por exemplo, de ser conselheira, pelo simples fato de que não aceitavam, talvez, porque tinham argumentos que eu acredito que meio fantasiosos, que não existiram. Tanto é que agora eu tenho até uma novidade para vocês, que a justiça decretou oficialmente que não houve nada irregular e oficialmente eu sou conselheira tutelar de Valparaíso de Goiás. Eu tinha sido impugnada. Mas houve muito, depois das eleições, houve Isso. vários conselheiros que Eu fui impugnada. tentaram impugnar a eleição por conta disso, né? Mas muito é política. Porque se eu tivesse ido pela justiça e pelo meu coração, que não é ruim, hoje eu acredito que pelos fatos que eu tive em mãos, eu teria derrubado uns 3 a 4 de lá. Assim, Val, então se te fizeram isso, é forte, mas todo mundo sabe disso. Eu sou muito franca. Então, assim, eu teria derrubado, exatamente, eu teria derrubado uns 5 de lá. Ana sabe, assim, as pessoas que me conhecem sabem. Mas eu Entregou não nas sou mãos de essa Deus, pessoa, eu não quero o mal pra ninguém, mesmo que me fazem o mal, eu vou seguir o meu caminho. Se for pra mim ser, e se for pra isso que Deus quer que eu seja, eu vou ser. E aí eu entreguei nas mãos de Deus, claro que eu tomei as minhas providências ali em segredo, porque eu acredito que se alguém soubesse, teria até ido atrás do advogado e derrubado, tudo eu não tinha sido, porque acontece muito isso nos bastidores. E então, assim, quando envolve a coragem e a determinação, é isso que acontece. A gente consegue chegar ao nosso objetivo. Por isso que eu me acho corajosa. Muito bem, Valdirene. Estamos hoje E aqui é com a por esses Valdirene dois ali, Silva. viu? Que eu sou leoa. Eu falei, não, eu vou até o fim, que apesar de manhã eu falo assim, a minha mãe não desiste. Estamos aqui hoje com Valdirene Silva.
certo? No 7º Pod Café. E você que nos assiste, o nosso muito obrigado. Foi forte, foi. Até agora nós estamos com 7 pessoas que curtiram, mas não fizeram pergunta nenhuma. Mas estamos aqui porque os nossos convidados, é como eu estava falando durante a semana para os meus parceiros, a Ana Costa e o Nelito Oliveira, que o que nós estamos fazendo é de relevância para a sociedade. As pessoas que a gente traz para entrevistar, traz informações, traz conteúdo, que é importantíssimo demais para a nossa sociedade de Valparaíso e para quem nos ouve mundo afora, né? Pelo simples fato de quando você traz informações sobre a atuação do Conselho, sobre a sua garra, sobre a sua persistência, isso pode motivar alguém que assim como a história que você contou para Ana. A minha vida abriu sabe? muito leque. Como assim é a história que você contou para Muito. Ana? Que você chegou na casa dela e disse assim, Ana, vamos fazer um filme. Mas que filme? E aí o Pô de Café tem essa missão também, de chegar na casa das pessoas e implantar essa sementinha de desafio, de motivação, de força de vontade, de persistência, de querer batalhar por algo melhor na sua vida, para si próprio e também para as pessoas que a gente ama, que está do lado da gente. Obrigada. É por isso que eu estava falando para eles, que o que a gente traz aqui é de relevância também. uma cultura, E a gente né? tem que divulgar isso o máximo que a gente puder. Não, e ela é espertinha, né? Porque ela chegou lá e o que ela pegou no ferida? Cultura, vamos. Ela Se bem que ela é mais ligada na literatura, né? Não, é porque eu já tinha conhecimento de que ela gostava muito de escrever e eu acompanhava ela no Facebook dela. Ela postava outras coisas e eu me identificava Olha isso, muito. olha, ela me chamou E ela, com segundas ela era minha intenções. chefe, você não tem noção. Ela era uma das minhas chefes lá da certidão. Então, assim, as pessoas, elas têm hoje um pudor que eu nunca vi. De verdade. Pra mim não existe ninguém melhor do que ninguém. Sempre foi assim pra mim. Acho por isso que as pessoas me acham muito petulante, ou corajosa, de um jeito. Não sei explicar. Mas pra mim não existe ninguém melhor do que ninguém. Então, se as pessoas tinham um negócio ali de chegar na Ana, no Alan, tipo, Alan, Medo, né? eu não tive isso. Eu não tinha isso quando eu entrei ali, quando eu fui trabalhar conjuntamente com vocês. Eu não via. Tanto é que as pessoas falam, tu não, né? Não, gente. As pessoas só não estão num dia bom. Então, assim, pra mim sempre foi assim. Eu sou muito resiliente. Então, assim, hoje é ruim, amanhã vem coisa ou pior, que vai me fortalecer mais, ou eu vou respirar. Não adianta. É uma roda gigante, não tem jeito. Tudo é gente, né, Valdir? Muito bem. Vamos amenizar um pouquinho o Tá leve hoje, tá bem tranquilo. Vamos de poema. Bora! Ainda não é o seu. Ah, O seu eu vou deixar pro final. agora ela gosta de escrever mesmo. Mas esse também é para as mães. Foi feito também para as mães. Obrigada. Ela é... Outra forma. Quanto tempo faz que eu deixei de ser só um ser? Quanto tempo faz que meu mundo deixou de ser único? Quanto tempo faz que minhas vontades deixaram de ser só minhas? E minhas roupas e sapatos, e os banhos e a comida, e outras coisas, essas nunca mais serão só minhas. Serão partilhadas, conjugadas, serão criticadas, serão elogiadas, e nessa hora me sentirei orgulhosa por agradar este ser incrível que é você. Minhas coisas, tudo que diz respeito a mim, não serão de minha propriedade, pois não terão selo, nem mesmo patente. Pois vivo em uma sociedade fechada chamada família. E eu sou o ser feminino que sinto enorme prazer em dividir. Divido meu espaço, meus momentos de lazer, divido minhas comidas preferidas, minha maquiagem novíssima,
minhas canetas preferidas, minhas roupas e até as minhas horas. Olhando você jogar, divido meu corpo, pois ele chora e ri por você. Sou um ser insano. Tenho as costas lenhadas, os olhos inchados, as mãos calejadas, a alma ferida, os cabelos desalinhados, pois tudo que diz respeito a você chega a mim como imposição. E eu, como o leão feminino, solto meu rugido em seu favor. Sendo assim, todas as outras coisas não têm o menor valor. O mundo não é bonzinho. Ele é uma selva, onde encontramos cervos e leões, borboletas e animais peçonhentos. Mas eu estou aqui para te ensinar a passar pelo melhor caminho e a enfrentar os venenos, os ataques, pois lá na frente você será o rei da selva. Construirá seu alicerce, construirá sua própria tribo. Você é uma pessoa espetacular. É um ser humano em construção, amargando momentos tempestuosos, absorvendo o melhor da vida, porque momentos importam. Eu tenho orgulho de ter lhe proporcionado vida, por ter emprestado alguns meses que pareciam infindos, por ter sentido tantas dores, pois crescemos juntos. Você em seu desenvolvimento e eu na enormidade da gestação. Eu me transformei em outro ser por você. Tudo isso é tão natural, podemos dizer que sim. É o mais usual para que se construa um ser. Claro, existem outros meios, mas nada se compara à natureza. Bem, eu sou um ser homenageado, mas gostaria de transferir a homenagem aos nascidos das mães, a todos aqueles sobreviventes dos lares dissolvidos, dos lares de mães sozinhas, dos lares de mães que de uma forma ou de outra não puderam criá-los. E vocês conseguiram se erguer, chegaram até aqui, dos lares que contêm amor em profusão. Vocês todos são a nova geração e germinam o mundo com gente. Sejam filhos, sejam mães, sejam pais, sejam chefes de seus lares, sejam protetores, mas sejam amor. Por isso, meu filho, meu rebento, seja minha semente e transborde o mundo, pois sou eu, a sua mãe. Essa é uma carta de filho. Lindo. Como é, Valdirene, mãe e conselheira. Meu Deus. Eu posso, Bianca, dizer? Ela não terminou a pergunta por completo. Como é ser mãe nos tempos modernos, atuais? Como é ser essa mãe? Conta aí pra gente. É forte e é gostoso de ser. É uma dádiva e é de umas coisas que eu mais amo ser. E eu sou mãe leoa. Eu nunca desisti dos meus filhos, eles sabem disso. Então hoje ser uma mãe conselheira, uma mãe moderna, a gente tem que estar. É meio que obrigatoriamente a gente está informado de tudo, porque nessa idade deles, e principalmente nos dias de hoje, eles se acham sempre melhores e mais inteligentes do que a gente. Então você imagina a gente ser uma conselheira para dar conselho para os próprios filhos. Gente, a gente não é perfeita. E ainda orientar os filhos dos outros a serem, meu Deus, é muito puxado, é muito forte, mas eu amo ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho dessa mãe que eu sou hoje. Eu não sei se eles têm, mas eu acredito que sim, eles babam muito a mãe deles.
a gente é um trio parada dura. Onde um tá, os outros tem que estar. Então, assim, o meu filho é que não é muito fã de sair na rua, né? Ainda, Jesus, né? Vitor. Ainda, né? Mas a minha filha, ela adora. Se eu pudesse, ela andava em todo lugar que eu ando. Ela é arrueira. Assim, não que nem eu, porque eu só saio mesmo por obrigação. Mas eu gosto muito do meu cantinho de pensamento. Eu gosto muito de refletir. E assim, eu só saio para fazer algo se for vantajoso, ou se for de crescimento, ou se for para servir. Eu sou muito direta no que eu faço. E ser uma mãe moderna hoje é ser isso. Você tem que saber exatamente o que você quer ser e direcionar exatamente os seus filhos e também direcionar os filhos das outras pessoas a serem melhores a cada dia. Eu gosto de ser mãe. Você, antes de ser mãe, queria ser mãe? Eu sempre sonhei em ter 5 filhos. 5 filhos. Ó, vem mais por aí, Olha, hein, vem gente? mais, hein? Vem mais. Ainda faltam 3, hein? Eu tinha uma prima. Eu tenho uma prima. Eu não tinha, não. Eu tenho uma prima. Manda um abraço pra sua prima aí. É a Anícia. Ela tá onde? Ela mora lá no Nordeste. Pronto, lá do o Ceará nos ouve. No ouve Tá vendo, também, né? Nordeste, Maranhão, Piauí, enfim, a Bahia, todo mundo assiste e gostam demais da gente. Agora vão estar conhecendo mais ainda vocês. Então, assim, eu queria ser mãe de 5 filhos porque eu achava massa a casa cheia de menino e bagunçando assim. Claro que não era eu a mãe, era minha prima. Aí eu ia pra lá, era a 6ª criança. Então, assim, eu amava. Eu dizia pra todo mundo que eu queria ser mãe de 5 filhos. Mas quando eu fui mãe, quando eu engravidei, que eu namorei primeiro, claro, 5 anos com o pai dos meus filhos. Então, quando eu fui mãe, eu não sabia que eu ia ser assim. Então, foi espontâneo, foi surpresa. Mas tá aqui meu presente, que é a minha primogênita. Então, eu não queria naquele momento, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Assim, hoje ela me fez hoje ser a pessoa que eu sou, porque foi por ser mãe que me deu a força de vontade de lutar. É isso. Ana faz uma pergunta aí, depois eu faço uma. É Valdirene que pergunta? Não, né, Valdirene? Eu coloquei uma coisa aqui muito forte. Muita gente não me conhece assim, muito bem como mãe. Eu quase não saio com eles, não sabe nem que eu sou mãe. Muita gente. Não, seus filhos são lindos e, assim, surpreendente mesmo pelo tamanho deles. É raro eu sair com eles. Parece sua irmã. Ô, Bianca! Mas ela tá falando que Que é irmã da minha filha. Sério, quando você chegou com ela, eu falei, ela trouxe uma amiga. Ela tem um pouco de pai, Parabéns. um pouco de mãe. Parabéns Mas eu pela tenho mais mãe que tia, você é, bem parabéns mais pela tia. filha que é também. Valdirene, fazer uma pergunta aqui, não muito... Discreto. Oi? Manda aí ver. Eu não tenho medo de nada, não, mãe. Manda ver. Vou fazer 2 perguntas em uma. Existem os abusadores. Sim. A maioria são homens? Sim ou não? A maioria são homens. Tá. Como você, como ser humano, como mãe, né, mãe de filhos, sendo mulher, você descreve este ser humano que comete esses atos? Ana, eu hoje, pelo que eu tenho de experiência, eu posso identificar uma pessoa abusadora quando ela quer ser muito uma coisa e ela se muito autoprograma dela mesma, de si. Quando ela se autoproclama uma coisa, ali eu já meio que desconfio, entendeu? Me bate um fio da meada de que ela não é tudo aquilo. Porque quando uma pessoa, ela é o que ela diz ser, as pessoas que falam dela, não é ela mesma, entende? Daí eu já bato o sininho. É uma das características Uma que das características. você já pesca, né? Isso. Quando eu, por exemplo, quando eu deparo com uma situação que é um abusador, que é identificado mesmo, eu vejo muito o comportamento dela. Então, eu já vejo que ela, não fui eu. Olha, aconteceu isso, será que não foi isso? Então, assim, eu já fico ali, sabe?
já bate uma suspense, é ele. E eu não minto, eu não erro no meu raciocínio, é incrível, sabe? É isso. Eles sempre negam? Eles sempre negam, eles sempre... E como uma pessoa que não tem hoje um olhar clínico igual você hoje tem, todo um preparo como conselheira, como que uma mãe, um pai, uma tia, sei lá, identifica o autocuidado. O autocuidado. O zelo. Abusador. Exato. Então o abusador, ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso e zeloso e cauteloso. Às vezes, por ele ter uma vítima sobre o poder dele, muitas das vezes ele sempre está aos cuidados. Entende? Sempre cercando, sempre né? cercando, sempre atento aos movimentos da vítima, entendeu? Para que ela não possa se abrir com alguém. Entendeu? É um autocuidado. E o triste é que não são só né? homens, né, Antônio? Às vezes as próprias mães, né? As próprias mães. Às vezes, a mãe em si, hoje Você tem algum número em Valparaíso para descrever para os nossos ouvintes da Rádio Lisboa e para o Pó de Café o número de abusos em média no Valparaíso? Você tem mensal, o conselho tutelar? Não, é mensal. Vamos, porque aí o ouvinte vai. Não, mas assim, casos concretos, né? Porque às vezes tem muitas denúncias, né, que são recebidas, são analisadas, são processadas, mas que no final julga-se que não houve determinado. Eu falo assim, o concreto, o real. Hoje, mensal, quantos abusos concretos que o juiz determina, ó, fulano foi comprovado através de laudos, de observação, de relatórios que realmente fulano foi abusada, ou o abusador está aí e que ele vai ser punido. Hoje, em média, temos quanto no Valparaíso? Em média, eu vou falar no mínimo que eu já ouvi. Não vi concretamente, mas eu já ouvi no mínimo 37 casos concretos. É muito. É muito. É um por dia. É muito. No mínimo, dos que são concretos e juizados. Fora os outros, né, que ficam ali nos bastidores, que a gente consegue resolver. Então, sabe por que eu pergunto isso, Valdirene? Porque nós que somos pais, somos mães e temos filhos, às vezes a gente não pensa somente nos nossos filhos, mas nos filhos da cidade, sabe? E quando você traz esses dados para a gente percebe. E aí hoje eu estou me colocando como um comunicador, como um informador de uma determinada situação. São mais, eu acredito que são. Requer que o município, requer que o conselho, requer que a educação, requer que as forças policiais comecem a trabalhar em conjunto para informar a família sobre esses quesitos, né? De verdade, o combate hoje ele tem que ser iniciado na família. E a gente não entra no seio familiar se não for por meio da educação. Então, quando o filho vem à escola, é o filho. Então, assim, é um vínculo ali da mãe que está saindo do pai, que está saindo para a escola. Então, assim, o filho está atento, a mãe está atenta. Então, é o primeiro vínculo, a saída tem que ser trabalhado ali. Eu gosto muito de um projeto que até o Gilson Freitas que faz. Ele palestra nas escolas sobre a violência doméstica. Então, assim, a violência doméstica e sexual infantil, ele trabalha bastante isso. Então, assim, é o meio, é o viés, assim, da situação, de como chegar. É a porta de entrada. Eu acho que ainda está faltando, sabe? Falta. Na minha análise, na minha compreensão, acho que ainda está faltando, sabe? Uma divulgação. Porque eu vejo o conselho, se eu estiver errado, me corrija, eu vejo o conselho um órgão autônomo. Sim, ele é autônomo. E dentro do contexto de cidade, não estou falando só de Valparaíso, mas dentro do contexto de cidade, às vezes a gente percebe que o conselho deixa de agir em função, e aí eu vou ser bem direto, em função da política, Sim. em função do político, em função da gestão. E aí o conselho perde essa autonomia de gerar para a sociedade um resultado para minimizar o máximo possível
esses impactos que a violência contra criança e adolescente, e que você acabou de trazer os dados, inclusive esses dados eu perguntei para o Gilson. Ontem eu liguei para ele, mandei a mensagem para ele: Gilson, que é um grande amigo, que já foi conselheiro, que hoje trabalha com palestras sobre o ECA, Sim. um grande trabalho que ele vem fazendo. Gilson, tu tem um número sobre os casos de violência contra criança e adolescente em Valparaíso? E aí é por isso que eu te fiz essa pergunta. No mínimo, a gente recebe de 3 a 5, 7 denúncias no dia. Claro que isso é entre os 2 colegiados, né? A gente recebe essas informações. A gente recebe essas denúncias muitas vezes via WhatsApp, muitas vezes pelo Disque 100. A gente recebe diretamente de escolas. Então, assim, é no mínimo 3 denúncias. Eu falo no mínimo 3 porque eu já pude identificar isso do meu próprio conselho. Então, assim, é no mínimo, gente, no nosso município. Então, você imagina 3 denúncias que é no mínimo mensalmente. Nossa Senhora. E que Nem imagino. Exatamente. É muitos casos que a gente chega em casa e a gente ora e pede a Deus para que aquilo não venha a acontecer no seio familiar dos seus. Assim, mas você tem toda a força para você batalhar pelos aqueles que estão ali buscando. Direne, vou dizer uma coisa. Hoje é o dia das revelações. Eu fui uma criança, eu fui abusada por um tio. Olha. E aí o que acontece? Não vou contar fatos, né, Claro. detalhes. Mas aí eu disse e não fui acreditada. Vou simplificar. Ana, já aconteceu isso comigo. Então, Claro que eu não falo então tudo, assim, claro que me acontece. eu, né, como uma pessoa fora do conselho tutelar, mas sendo mãe, sendo, né, conhecedora do fato que me aconteceu. Sim. Vocês como mães, leiam os seus filhos. É uma coisa que vocês têm que fazer. Leiam os seus filhos. Você Exato. os colocou no mundo. Você não é ele, claro que você não é ele. E ele não é você. Mas leiam os seus filhos. Procure saber por que ele está triste, por que ele está cabisbaixo, por que ele mudou o comportamento de repente. Claro, pode ser N milhões de coisas. Pode ser briga com um amiguinho, pode ser briga na escola. Mas procure saber. Não deixe o seu filho à deriva. Leiam seus filhos. É o meu conselho. Exato. E, Ana, eu conheço tanto os meus filhos, assim, quando as coisas acontecem com eles, eu geralmente, eu bato o olho neles na hora que eu pego na porta da escola. Entendeu? Eu já identifico que eles não estão bem, que aconteceu alguma coisa no colégio. O meu filho, por exemplo, quando acontece alguma coisa com ele, ele tem um sistema nele, que ele dá um pane e ele fica lento, bugado, e eu conheço dele. Paralisa, né? Ele fica. E aí ele dá um transtorno de. O comportamento Incapacidade, dele, né? exatamente. Eu identifico isso nele. E na minha filha, ela já fica fechada, estressada, e ela fica do comportamento dela insuportavelmente, de ser Irritada, né? irritada. Essa Mas esse é uma esse fala de Mas mãe. esse é o natural dela. Não, e eu não escondo nada deles. A gente é muito aberto. Assim, claro que tem coisas que mãe não conta. Principalmente, Deus que me livre de levar o meu profissionalismo para dentro da minha casa. Mas tem coisas que eu vou por trás para que eles entendam o contexto da situação e eles ficam alertos. Os meus filhos hoje, eles foram treinados para viver na selva. Ótimo. É isso aí, eu acho que essa última palavra sua é bacana, porque é igual o poema que a Ana traz, né? Tem leão, tem cobra, Tem lagarta, tem cervo, inseto. tem borboleta, né? Mas tem os bichos peçonhentos. Entendeu? E eu acho que ser mãe no mundo moderno é exatamente estar atento ao atual, sabe? Ao que acontece no atual. Sim. Porque hoje nós temos o advento aí da internet, que uma criança hoje de 8, 7 anos já tem acesso a
Que 7 A internet é anos? 5 anos. Eu chego Eu tô na sendo casa. bonzinho. É 3 anos, aí chega o 8 Entendeu? pulgado dentro do E carrinho de aí? bebê desse tamanho assim, ó. Mas Então, Meu mas aí neto deixa eu- vai fazer 2. Pois é, Já mas pega aí o celular. deixa eu completar. E aí, às vezes, a criança fica muito conectada, e aí o pai chega, a mãe chega, não há uma comunicação direta. Às vezes os pais hoje estão se comunicando. O filho está no quarto, a mãe está no quarto, na sala, fazendo alguma coisa, e manda pelo WhatsApp: filho, você está bem? Ao invés de chegar para ele, olhar olho no olho, chegar para ela, olhar olho no olho, porque lá em casa eu estou falando de mim. Sim. Quando eu quero realmente conversar um assunto mais sério, eu chego para ele. O meu hoje tem 22 anos, a minha menina tem 25, mas mesmo assim, ainda hoje, a gente senta para conversar e olha olho no olho, sabe? Por quê? Exatamente porque o mundo é uma selva. E qualquer vacilo que nós pais deixarmos de estar atento, aí a gente vai ter problema. E aí é o que eu te falo, hoje você está vindo aqui para orientar como ser mãe nos tempos modernos, com o advento da internet, com o advento das baladas. Nos nossos tempos tinha as baladas, né, Ana? Mas tinha tudo que tem hoje. Não era época Sabe? inocente também, não. Não era. A gente só não Mas tinha não tínhamos internet. A gente só não tinha Não tínhamos a Rádio internet. Lisboa. Tinha o Disque Amizade, o Disque Namoro. era o E iogurte, o detalhe. Não, era no telefone. era o orelhão. Minha época era o orelhão. E tinha as festas juninas, né? As que é o festas correio, juninas, que tinha que fugir, o correio era assim. Como é que é o correio elegante, Correio né? era legal. Aí tinha brincadeirinha da salada, Era salada de fruta. Era uva. Demais. Era o cair no poço, não era não? As brincadeiras de antigamente. Então, Respondendo. nunca foi inocente. Mas, Era só exatamente. diferente. É. Respondendo hoje, como identificar e como ser uma mãe moderna, protetora, digamos assim? Os cuidados. Não, como ser mãe moderna, né? Identificar Dentro- essa questão dentro dessa de abusar, questão de abusos, o autocuidado. Não, aí nesse caso com os não é filhos. na questão do abuso. É como ser mãe mesmo. Ontem eu estava passando em frente a uma escola, e aí eu ouvi uma professora falar que domingo seria o Dia das Mães e que muitas crianças não tinham mães, não tinham pais. E aí a gente que está aqui hoje para falar ser mãe de tempos modernos, como orientar, como falar, como ser mãe, é onde a mãe tem que trabalhar, a mãe tem que estudar, a mãe tem que cuidar do filho, a mãe tem que fazer comida, a mãe tem que limpar a casa, a mãe tem que pagar as contas. Franco, E aí eu estou falando nesse caso para essa mãe que não tem um marido. E às vezes tem mães que têm marido, que o marido também não serve para nada. tanto faz. Gente, eu sou uma mãe solo hoje. Ah, não, pegou não. Hoje eu sou uma mãe solo, Franco. Ótimo. Franco, eu sou uma mãe solo hoje. Então, assim, não é fácil. A missão de ser mãe solo não é fácil. É buscar a compreensão daqueles que nos cercam. Você tá É a sensibilidade da compreensão, muitas das vezes. É o não julgamento da sociedade que a gente busca, muitas das vezes, pelas nossas ações em sermos mães. Eu hoje não ligo muito porque as pessoas muito acham de mim, porque antigamente a gente era muito discriminalizada, a gente podia viver um abuso do agressor, que eu vivi muito narcisismo e fui muito agredida, então psicologicamente, graças a Deus, eu não fui surtada. Mas, então assim, hoje para ser uma mãe solo na sociedade, uma mãe moderna, hoje para ela ser amiga dos filhos dela e proteger os filhos dela, ela tem que ter um conhecimento de busca e de causas sociais, políticas. Uma mãe, ela não precisa ser só uma mãe protetora, dona de casa, que é bonitinha, cuida dos filhos, bota no sofá e vai pro WhatsApp. Ela tem que buscar conhecimentos hoje para ser uma mãe moderna.
A mãe moderna hoje, ela pode não ter uma função hoje, mas ela pode fazer crochê. Ela pode vender algo do tipo que venha fomentar a renda familiar dentro de casa. E buscar o conhecimento, que eu vejo muito futilidade hoje de algumas mães, é o conhecimento de como tratar o próximo, entende? O não julgamento e conhecer o seu filho, chamar para conversar. Eu vejo hoje, eu vou citar um exemplo, hoje que uma profissional, hoje para ela ter uma mãe solo não é fácil, mas ela pode ter isso com os filhos, o momento dela com os filhos. É raro eu passar uma semana que eu não saia com meus filhos. Eles são aqui de prova. Então, assim, eu me viro nos 30 para me ter um momento com eles. Não interessa. Eu abandono tudo para me ter um momento com eles. Porque se alguma coisa acontecer e falhar amanhã, eu não tenho aquela culpa de que eu não fiz aquilo, entende? Então, eu largo tudo para me ter um tempo com eles. E não é fácil, porque filho adolescente chateia muito a mãe. Eles querem ser donos de si, eles querem ter a vontade própria, eles sabem mais do que a gente. Às vezes, eles chamam até a gente de burra. Porque eles querem ser inteligentes. Não é que eles são mal educados. Meus filhos são maravilhosos. Assim, claro que eles têm uma mãe tenente aqui. Mas, assim, é esse conhecimento, Franco, que as pessoas têm que buscar. As mães de hoje têm que buscar, as mães solos. Não é porque eu sou solo que eu tenho que me fazer de vítima. Aí é que eu tenho que ser leoa. Então, para me conhecer e ter o dobro da minha informação, para me poder proteger o meu filho e o próximo, o sobrinho, e enfim. Ana? Aí complementa essa fala dela depois. Sabe o que eu acho? Sobre o que você falou, que eles nos acham burros, né? E eles se acham inteligentes. Mas isso aqui na internet, celular na mão, deu essa propriedade para eles, entendeu? Eu converso muito com os meus. Hoje o conselho da mãe é sempre mais importante do que o conselho de alguém que está na internet. Porque às vezes ele não viveu o que a mãe e o pai viveu. Mas aqui tem muitos exemplos, maus exemplos, inclusive, e às vezes são de pessoas que eles seguem, que cegam, né? Seguem. Nem sabem nada piamente. da vida. Sim, exatamente. Mas isso tem que ser também desenvolvido neles, né? O conselho em relação a isso também. Do que é bom, e aí vem a separação realmente do joio e do trigo. Né? A internet é ótima. Eu amo a tecnologia. Eu nasci na época errada, eu tinha que ter nascido agora, entendeu? Eu adoro tecnologia, adoro aparelhos modernos, né? Computador, celular, adoro, amo, né? Mas eu já tenho esse discernimento, não é? De entender o que é bom e o que é ruim. Claro que às vezes até a gente cai em cilada. Meu celular já foi hackeado, o meu WhatsApp. É uma inocência às vezes da gente, por confiar, né, nas pessoas através de uma tela de celular. Confiamos sim. O programa ao vivo é assim mesmo. Aí é isso. Então eles têm realmente essa propriedade. Vai escrever? E eles são realmente sabidos. Sabem mais que a gente, com certeza. Não tenho dúvidas dessa sapiência, né? Mas vocês nasceram agora, que bom que nasceram agora, e estão embebendo. Eles são muito discretos. Dessa maravilha que é a tecnologia. Eles gostam muito da internet, mas eles são muito discretos. Eles odeiam postar foto. Até comigo. Eles são muito discretos, meus filhos. Eles têm um cuidado, assim. E hoje pode? Pode. Claro! Também eles são... Olha, eles são filhos, né, Ana? Quem posta mais fotos assim, dos filhos dela sou eu. Sou eu, não é nem ele não, sou eu. E ela ainda reclama se aparecer uma foto se ela estiver piscando o olho. Ela não posta. Aí eu fico bonita pra postar. Ai, que bacana. Vai fazer alguma pergunta? Estamos nos encaminhando para o final do nosso Pode Café. E estamos hoje com Valdirene Silva, que é conselheira tutelar, que é empreendedora, que é professora, que é palestrante, que é mãe,
E nesse mês de maio, a ideia do Pod Café é trazer mulheres que, com a sabedoria, com a garra, de ser mãe, de ser trabalhadora, sabe? A gente, nesse mês de maio, a gente quer trazer pessoas que empoderadas nesse conceito de ser mãe, de ser empreendedora e de ser moderna em tempos modernos nesse sentido. De acompanhar, né? De acompanhar, né? Ana, com você. Então, como já estamos indo para os finalmente, se vai o seu poema. Finalmente! Aguenta, cara. Exclusivamente para Valdirene. Gente, ela fez poema pra mim, olha aí. Maternidade. Forte. Fui ao espelho e me olhei como nunca havia feito. Estava lá uma protuberância pequena, mas visível. Perpassei meus atos, minhas ações. Pensei, não pode ser. Tomei todas as providências. Não pode ser. Logo visitei meus pensamentos, minhas impressões. Sou mulher e tenho lá meu sentido aguçado. Comecei a pensar como uma vida poderia ser incrível. E com você eu teria que questionar as ciências. Há em mim um novo ser. Meu corpo não era mais só meu, era seu também. Sua casa, seu lar de dormir e morar. Aqui fora havia um frenesi, uma comoção. Aumentaram as visitas às lojas, ganhou 1000 presentes. Eu era somente tua. Não havia tempo nem atenção a mais ninguém. Às vezes, o momento de rir era também o de chorar. Minhas taxas reguladas, a comida dobrada e o cuidado com o coração. Agora as minhas roupas da moda, aquelas, eram todas ausentes. Estava quase nua. Eu não era só minha, eu era tua. Chegou o dia da luz. Você veria o mundo azul e grande. Veio então saudável, chorando, vivaz, assustado. Eu ria e chorava, e de cansaço, dormi. Quando abri os olhos, você estava lá, ao meu lado. Parecia um bichinho assustado e faminto. Logo, meu corpo tornou-se o seu banquete, e eu deixei. Cresceu, engatinhou, andou, correu, corri. Quando eu acordava, você estava lá, ao meu lado. Eu ainda era somente tua. Isso eu não menti, não minto. Muitos foram os tropeços e eu apenas te abracei. Hoje comemora-se o dia em que eu sou, mas poderia ser o dia em que eu fui. Você me presenteia com sua existência e eu faço reverência à sua vida. Sou sim sua mãe. Fui emprestada a você para que viesse ao mundo e tomou de mim minhas células, minhas características físicas, minhas poucas habilidades e manias. Poderia ser o contrário, mas assim é a maternidade. E quando eu não puder mais abraçar-te, quando eu não puder mais correr para você, quando eu não puder mais proferir palavras, me diga apenas, mãe, eu te amo. Saberei lá no fundo que tudo valeu a pena. É assim a maternidade. Ai, eu respirei um monte de vezes aqui. Obrigada, Ana. Obrigada. Você mesmo. merece muito mais que isso. Obrigada, de verdade.
Hoje, para você ser uma mãe, hoje é uma missão que Deus dá, mas que Ele não tira um só momento você do olhar dele. Porque para ser mãe hoje, você tem que ser uma mãe forte, você tem que guardar o seu choro e pôr pro chuveiro, porque hoje em dia você não pode ser uma mãe fraca aos olhos dos seus filhos na sociedade, principalmente nesse sentido de eu estar conselheira. Então não é fácil. Então, assim, hoje, para ser uma mãe moderna, você tem que buscar primeiramente a Deus, a sabedoria e o discernimento. Você não pode fugir disso. Tem que ser mãe e guardiã, né? Essa palavra guardiã tem um peso muito grande, Muito né? grande. Porque é guardiã, você está É guardando. ser muito né? responsável. Sim. Hoje em dia, a missão hoje que eu tenho de vida hoje, eu digo hoje, a Valdilene hoje, ela tem uma missão de vida, de ser mãe e conselheira ao mesmo tempo, ser dona de casa e ser tudo. Então, assim, você tem que ser muito forte, guerreira psicologicamente, você não pode nunca deixar se abalar. Então, assim, você imagina uma pessoa que não pode se deixar ser em nenhum momento fraca, o tanto que ela sofre em ser forte. É forte. Né? Olhando para lá, mande recado para as mães que você conhece. A Pussy. Minha mamãe. Mãe. Eu tenho com tanta vontade de gritar a palavra mãe, quando eu ver ela vai enjoar. Mãe. Mães de Valparaíso, a Ana, as Marias, as Anas, as Evas, as Joanas, todas nós, mães, hoje em dia, e temos que ser fortes. Não é só ser mãe, é ser amiga, é ser companheira, é ser parceira, é saber conhecer os seus filhos. E você que é mãe hoje, porque tem mães que não são mães, elas carregam hoje o papel de mães que elas não deveriam. Eu falo para as mães que realmente merecem esse título de mãe. Feliz Dia das Mães a todas nós. E é isso. Obrigada. Não desista. Muito bem. Meu celular aqui deu uma pane, tem 20 comentários. E aí, meu celular não estava aparecendo. Antônio, Apareceu antes de agora. terminar, eu vou Mas eu ceder quero o dar meu um alô lugar já, para o né? meu amigo Nelito, viu? Quero agradecer a todos as pessoas que fizeram Mandar um comentaram. abraço a todos que comentaram, Um abraço né? para todo mundo, né? Sim. Que acompanharam a gente aí. E infelizmente o meu celular aqui, ao qual eu estava acompanhando ao vivo, não estava me aparecendo as mensagens. Zequinha Pereira, Paula da Silva, Osineide, esses três aparecem aqui para mim. Eu acho que o Zequinha é o vereador, né? Eu acredito que Zequinha seja. Pereira, né? Zequinha Pereira. Um abraço, vereador O Zequinha. vereador Muito Zequinha, obrigado gente, aí. é um amigo. Um abraço, Osineide Batista. Osineide. Um abraço, Paula da Silva. A Paula é a Lília. Um grande abraço. Ai, Certo. gente. Nelito, Obrigada, viu? Finalizando. Nelito, Você estava aí, eu estava vendo ali que é o lugar. seguinte, eu comecei a anotar os números, os nomes aqui. Pra mandar os Depois alô, eu né? dei uma saidinha, né? Mandar um alô, Juarez Ribeiro, né? Lá na Oh, BBB. Juarez. Tá? Um Ele já abraço. falou a Zineide Batista, né? Já falou. O Wendel Araújo. O Wendel, um abraço. Neném do Ah, o Parque. Neném do Parque, gente, Também. Neném é um amor. Um forte abraço para a candidata. aí, Márcia forte. Angelita, não sei se vocês A já falaram. Marcília, sim, um Certo. forte abraço. E Jefferson Faz. É o Jefferson, Sei. também top. Um abraço. Ah, também. maravilha. Então, eu ia pegar o nome todo, eu dar uma saidinha aqui. Mandaram, né? Eu me ausentei um pouco, eu não sei se você chegou a falar de onde você veio. Ah, é há tanta quanto tempo coisa você que eu mora acho que em eu nem Valparaíso. falei. Falou? Não. Falou não. Sim. Eu me recordo que há uns 2 anos atrás, nós nos encontramos lá na Câmara, né? Foi. E eu falando com você que estava com um projeto de voltar para o Ceará, você falou que também estava pensando o mesmo, né? Mas na época você não estava Muito trabalhando. gostosa. Eu sabia se eu conseguir A pergunta que eu te voltar. faço, você voltou para a tua cidade? Se voltou, quanto tempo você ficou lá?
Nelito, E qual quando- cidade, né? É Manda do um abraço Maranhão. pra sua cidade É São do Francisco Maranhão. do Maranhão. Um forte abraço. A minha família, minha terra natal, que inclusive hoje está de aniversário. Olha, quase Dia das Mães. Quase Dia das Mães. E ganhou de presente um hospital ali, muito top. Sim, Um hospital você- que nós merecemos ter Muito Lá, bom. na tua cidade? na minha cidade. É, mas você não me respondeu. Você voltou para a tua cidade? Eu voltei, eu passei Voltou? 11 meses lá, quando eu me separei. Eu me separei por conta de uma, enfim, uma causa e enfim, a maioria dos casais se separam, sem detalhes. Mas não foi da minha parte. Eu persisti muito, assim, eu persisti muito, mas eu não aguentei. E aí, quando uma pessoa ela surta, que eu sou muito de suportar as coisas, que vocês me conhecem um pouco, eu persisto muito, mas quando eu desisto, não tem ninguém que faça eu voltar atrás. Então eu não consegui mais, né? E aí eu desisti para me fugir de tudo isso, e eu fui embora de vez pra minha terra. Eu passei lá 11 meses, Nelito. Eu fiquei lá 11 meses. E eu já cheguei lá e fui trabalhar, só que eu não consegui me adaptar lá, porque eu já... Quando eu vim para Valparaíso, eu vim de vez para morar, assim, na minha adolescência, eu tinha 16 anos. Então, assim, foi muito cedo. Eu vivi 18 anos com o pai dos meus filhos. Então, assim, eu morava na Candanga, resumindo, e aí vim para Valparaíso, porque a gente comprou aquelas casas que era da GOS, bem no início. Então eu quis morar na minha independência, sair do braço dos pais, debaixo do teto e voltar, e ter a minha própria casa, né? Então, assim, hoje em Valparaíso eu tenho 14 anos. Eu tenho 14 anos de Valparaíso. Ela tem 14 anos. Quando ela veio pra cá, ela tinha 10 meses. Tem Nasceu na 14 anos. Candangolândia. Eles são candangos. Os dois. Os dois, irmãos. Agora brasiliense. Agora brasileira. Então, assim, eu sou maranhense. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou maranhense. Eu sou Ela está nordestina, comovida. orgulhosa. São Francisco. Assim, muita gente acha que eu não tenho muito, assim, porque o sotaque, o jeito, mas não tem jeito. Fica. Mas o maranhense não tem muito aquele sotaque nordestino, né? É muito intelecto, às vezes. Sim, sim. A minha E outra família coisa, há uns anos atrás foi feita uma pesquisa onde existia assim, as Nordeste pessoas falavam melhor exato. português no estado do no Maranhão. estado do Maranhão, no Nordeste. Na Bahia. Na Bahia, né? Na Bahia não vamos É comentar fora do sobre Brasil. o sotaque da Bahia, né? Hoje, os meus filhos, eles passaram quase um ano lá, mas eles são apaixonados. Eles são loucos pra me voltar a morar lá. É Mas- porque não conhecem, né? Mas é difícil, né? Não, eu vou- É difícil Não depois. conheço, Você dá falou que você veio pra cá dificuldade. com 16 anos, então Legal. você viveu a tua adolescência aqui, você cresceu aqui Cresci nos do muros. DF para Gente, eu o, para o cresci na Valparaíso, Candanga. né? Pois Assim, é. praticamente, eu me desenvolvi na Candanga, correndo ali. E, enfim, assustando as onças ali Do zoológico. do zoológico. Então, assim, eu conheço um pouco da Candanga, de Valparaíso, de Brasília. Eu sou muito conhecedora, assim. Eu gosto muito de como é que se fala? Enfim, de buscar. De conhecimento, explorar, digamos né? assim, de Explorar, explorar, isso. exatamente. fazer expedições. Exatamente. É sério isso. Às vezes eu penso assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu enchi o tanque, agora não, que eu parei mais, eu criei um pouquinho de juízo. Mas antes eu enchi o tanque, botava esses dois aqui no carro e andava à noite em Brasília. É a coisa mais linda. Isso é perigoso hoje. Mas eu fazia isso, juro pra vocês. Eu conhecia Brasília, assim, noitinha, tipo tardinha, 9 horas da noite. É a coisa mais linda. Visitar os locais. Os pontos origens. Exatamente. Maravilha, realmente Brasília é muito bonito É muito mesmo. lindo. Então, se respondendo, eu sou assim, Ah, maranhense, maravilha. amo meu Maranhão, minha cidade. E o que mais? É igual você tá falando, né? Eu também moro só em Valparaíso, eu moro há 35 anos. Então é Top. muito tempo para você tomar uma decisão de uma hora para outra. Tem que voltar pro Nordeste E voltar para o novamente, né? Nordeste fica meio complicado. Tive esse pensamento, mas Eu não resolvi ficar consegui. por aqui. Pois é. Até porque eu fui expulsa de lá, assim, tipo. Eu não me adaptei. Sério, eu não consegui mais me adaptar.
Pois eu estive lá, eu Meus gostei filhos- demais. Pra passear é uma Pra maravilha. passear é uma maravilha, eu tô louca pra isso. Não, mas quando eu me aposentar, daqui Eu penso isso, Nelito. quem sabe eu não volto Eu pra penso lá. isso, Nelito. Franco, eu penso muito nisso. Mas tem que ser uma renda, viu? Tem que ser uma renda. Tem que ter renda, lógico, É. né? Não, mas suas terras lá, as fazendas de gado, São você, boas. você São. tem sustentabilidade lá e precisa trabalhar. Mas eu não sei lidar com nada disso. Uai, contrata um capataz. Mas essa Olha o Nelitão sociedade- aqui, ó, nordestino de rocha. Colocou um chapéu aqui, esse aqui é vaqueiro. Ó. Só que eu já tô aposentado. Eu deixo com meu irmão Samuel lá, ele é forte. Essa tua cidade, ela fica próximo de qual uma cidade mais conhecida? Mais conhecida, não é longe de Teresina do Piauí, também não é longe de Floriano do Ah, Piauí. já fica ali na É, divisa mais na do Piauí. divisa. Ah, legal. É perto de São Luís do Maranhão. Certo. Pois é, essa moça aqui eu conheci também na época do filme. Vamos Nelito. fazer Você cultura também juntos. é. Nelito era um prefeito e eu era uma candidata Mas ele, vereadora no mas ele filme. arrumava as cidades? Ele mandou me matar no Oxente, filme. você Eu uma coisa dessa. No filme. Jamais. Ela era Ele candidata era a um prefeito vereadora. terrorista. Ela candidata a vereadora, era minha parceira. Agora essa outra ali não, era inimiga. Essa Ah, era, ela era. aquela Mas ali foi era- massa. Por que eu era inimiga? Porque o prefeito era corrupto. Ela era honesta. É o que ela falava em campanha, né? Exatamente. Quem sabe se ela assumisse. Não chegou a ganhar as eleições. Mas no final nós descobrimos que você comprou votos. Eu subi. Não sei pra onde. eu acho que ele aprendeu com alguém, né? Também Ele tá acho. andando muito Tá. próximo de... Exatamente. Você, ó, as influências, né? Nelito, mais alguma pergunta? Não, pra só gente isso andar mesmo. bem? Só agradecer aqui pela presença dela. Eu não Tudo sei se bom eu pra respondi você. como Feliz Dia vocês das gostariam, Mães. mas eu estou muito feliz por Não, estar tá aqui. ótimo, tá ótimo. Então, Manda um abraço aí, Valdirene, para as pessoas que te assistiram, que vão te assistir. E Gente. manda mais uma vez uma mensagem para o Dia das Mães. Sejam felizes, né? Mães, felicidades, conhecimento, busquem conhecimentos, oportunidades, crescimento pessoal e intelecto. Se você não tem condições de estudar numa faculdade, procure um livro no mínimo, para que vocês busquem o conhecimento. Eu esqueci de mencionar que eu também estive como coordenadora da Casa de Passagem, que é a casa que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. Então, assim, eu passei lá quase que 2 anos, assim. Então, assim, quando eu fui para ser conselheira, eu não me assustei com nada, porque eu já me deparei com muitas coisas terríveis ali na Casa de Passagem, então eu já estava preparada. Deus, ele prepara a gente não entende o porquê. Então, é exatamente isso, eu vivo pelas mãos dele. Então, assim, respondendo e dando um recado às mães, justamente por isso, mulheres, vocês são capazes de sobreviverem sozinhos, sem um agressor, sem um... Gente, hoje em dia tá na fama, né? O machismo. Sem aquela violência psicológica. Se você hoje tem uma profissão, se você tem como sobreviver, trabalhe esse lado de vocês emocional, para que vocês não tenham o futuro dos seus filhos interrompidos. Porque é grave hoje em dia, as mães de hoje em dia, elas toleram muitas coisas por uma carência emocional e elas não estão vendo que elas estão preocupadas com aquilo, mas é o filho delas que vão crescer com esse problema no futuro. Eu presencio muitas mães hoje que apanham de um parceiro porque elas não querem viver um outro relacionamento, porque elas já tiveram filhos de um outro relacionamento e elas vivem aquilo ali, só que elas esquecem que os filhos delas estão presenciando tudo isso. Eles vão crescer possivelmente, né, violentos, revoltados, e é por isso que hoje em dia nós temos hoje uma sociedade doente, Delírio. Os adolescentes, eles estão doentes, clamando, eles estão carentes, eles se apegam a qualquer coisa que dão atenção a eles. As crianças estão hoje com o psicológico abalado, de todas as relações, assim. Eu estou lidando hoje com a carência
da família. E isso é as mães que buscam. Então, assim, o que eu tenho de recado para as mães, sejam fortes, sejam corajosas. Vocês não têm que tolerar isso. Vocês conversem com os seus parceiros, entram em bom senso, em diálogo, sabe? Hoje a sociedade, ela precisa hoje dessas mães. É as mães, não são os pais hoje em dia, que podem hoje em dia tratar uma sociedade, Ana. É a mãe, porque a mãe ela é o pilar da família, ela que busca o conhecimento de como hoje em dia, se um parceiro hoje em dia ele não tiver uma mulher parceira que trata hoje em dia a família ou lá a casa, ele não consegue alavancar, ele não consegue. Então, assim, mães, é isso. Tratem os seus psicológicos, busquem conhecimento, se precisar de um profissional, vá, não tenham vergonha, conversem, sabe? É isso. E feliz Dia das Mães a todos vocês. É isso aí. Sejam fortes E corajosos. e procurem o melhor para vocês, né? Exatamente. E, Fernando, você falou uma coisa aqui que é verídico, é verdade mesmo. Tem muitas mães que se sujeitam a viver, né, vivendo da violência, porque situações. Elas não têm aquela Eu atitude criei de partir. pânico, eu acho que eu vou ficar solteira, não é da minha vida agora. Ela não tem aquela atitude de partir para viver a vida delas. Ela fica submetida ao que o marido coloca dentro de casa para elas. Infelizmente, essa é a verdade. Nelita é muito... Zequinha mandou lhe dizer que você é uma super mãe, que você tem uma postura de mãe forte e que seus filhos são bem criados. Ah, obrigada. A sua prima, a Cristina Oliveira, parabeniza você. Obrigada, Cris. São as pessoas que Obrigada, de verdade. que acessaram o nosso Pod Café de hoje, sábado, véspera do Dia das Mães. Estamos aqui com o Valdirene Silva, agradecer a sua participação. Ninguém mexe com esses bichinhos não, mas ela é hoje. Trouxe informações, Obrigada. conhecimento, Obrigada a todos motivação. vocês, viu? E eu acredito que o Pod Café e a Rádio Lisboa FM, nas ondas do rádio, né, Jackson, pode ir. transmitir essas informações. Tá Obrigada, certo? tchau. E o Pod Café é Obrigada isso. ao Pod Café, a O Rádio Pod Café Lisboa. é isso, traz informação, traz conhecimento Obrigada. e também traz. Se você, só um recado, você que nos ouve, que você que nos assiste, quiser que nós trazemos algum tema para falar aqui no Pod Café, trazer alguém que você queira ouvir falando aqui no Pod Café, manda aí nos bastidores, curte a nossa página, comenta, compartilha e logo se a pessoa que você indicar estiver dentro da nossa lista, a gente vai colocar ela para a gente trazer aqui para entrevistar, para ela trazer algumas informações. Manda o tema, indica a pessoa e nós vamos que vamos. Muito obrigado, Valdirene. Obrigada O a Pod você. Café agradece a todos que nos assistiram, que comentaram, que está acompanhando o Pod Café nas redes sociais e ao ouvinte da Rádio Lisboa FM no Brasil inteiro e no mundo, nosso muito obrigado e o nosso agradecimento e até sábado que vem. Oiê. Vai, Aninha. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Meu anjinho. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada pela sua presença.